Dada a nossa agitação, né? A minha pelo menos, bastante, dirigindo 3 horas e pouco, dirigindo até aqui. Nós podemos ter um minuto aí de louvor ao Senhor e também uma palavra de oração, né? A gente fica muito agitado, então para a gente aquietar nossa alma, fazer igual o Pietro ali, né? Tá todo na dele, né? Bebezinho se aquieta ali. A gente também poderia, né, ter algumas palavras de oração e também talvez um louvor, né, ao Senhor, adoração. Senhor, queremos te agradecer por esse dia, por mais esse tempo que o Senhor nos dá. Amém. O Senhor possa realmente conduzir todas as coisas. O Senhor possa realmente aquietar o nosso coração. Possamos estar atentos, Senhor, ao teu mover, ao teu falar. Queremos a tua direção, Senhor. Nos ajuda. Ajuda-nos, Senhor. Estamos gratos a ti pela vida de cada irmão. Que o Senhor possa realmente nos dar condições de avançar em ti. Entendendo que eu possa fluir. Os ouvidos possam estar atentos. Vamos dizer o teu nome, Senhor. Para a tua glória. Senhor. Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar as mãos. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com ações de graças por esse dia de hoje, por estarmos mais uma vez juntos aqui. Pedimos ao Senhor a Tua bênção sobre cada um de nós, ó Deus. Pedimos que o Senhor venha estar nos renovando nesta hora, venha estar nos fortalecendo, nos animando em Ti, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito nos ajude na manifestação aqui, Senhor, do conhecimento que vem de Ti, Senhor. Pedimos a ajuda do Teu Espírito, Senhor, para abrir o nosso entendimento. E também rogamos que o Teu Espírito venha soprar a Tua palavra, Senhor, a cada um de nós, ó Deus, e vivificar a Tua palavra em nós. Dá-nos a direção aqui, te pedimos. Pedimos que o sangue do Senhor venha nos cobrir aqui, Senhor, nessa noite. E juntos aqui, Senhor, que Tu possas nos dar a Tua bênção, Senhor. Oramos com ações de graças no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui, né? Hoje é um dia extremamente tumultuado para nós, pelo menos para mim e para alguns, né? Demoramos aí 3 horas e pouco para chegar aqui, mas estamos juntos para mais uma reunião e certamente o Senhor há de recompensar cada um de nós por estarmos juntos. A palavra de Deus diz que é bom, né, que os irmãos estejam unidos, né, estejam em união. E diz alguns motivos do porquê que isso é bom também. Porque uma das razões diz que ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Então, quando a gente está juntos, nós cremos nessa verdade de que Deus ordena a sua vida e a sua bênção. E é isso que o Senhor vai fazer para nós hoje, né? Então, nós cremos nisso. Nas reuniões passadas, se vocês se lembram, nós estudamos aquele tema que nós chamamos de
uma tão grande salvação, né? E vimos aqueles aspectos da salvação, os aspectos do reino de Deus, a questão de reinarmos com Jesus, a entrada no reino. Vimos essas questões tão importantes e fundamentais. E hoje eu queria prosseguir fazendo a conexão com outro assunto que a gente tinha falado que nós começaríamos. E a minha primeira pergunta para nós é o seguinte: Deus nos criou, Deus criou o homem, e Deus criou o homem com algum propósito, né? Qual foi o propósito que Deus criou o homem? Eu me lembro que eu cresci num lar presbiteriano e tem uma confissão de fé que eles adotam, e lá diz o seguinte, né, que o fim principal do homem é gozar a Deus, né, se alegrar em Deus e glorificá-lo para sempre. É uma boa resposta. Mas por que Deus criou o homem, e não só o homem, Deus criou o universo? Por que Deus criou todas as coisas? Se a gente pudesse perguntar também de uma forma diferente, qual é o principal propósito de Deus? Ou qual é o propósito maior de Deus? Ou, numa palavra das próprias Escrituras, qual é o propósito eterno de Deus? O que é mais importante, né, vamos chamar assim, para o Senhor? O que está em primeiro lugar no coração de Deus? O que a gente responderia, né? O que você responderia? Qual é a principal, o principal alvo de Deus, o propósito maior de Deus? Qual é? Vocês estão me ouvindo bem aí? Parece que o microfone não está, mas está conseguindo. Está ouvindo bem? Não sei se está. Acho que dá para falar aqui. Acho que tá bom, né? Na realidade, né, o principal propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, é o que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 10. Lá diz que Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, o propósito eterno de Deus é colocar todas as coisas em Cristo, que é fazer convergir no Senhor todas as coisas. E o que significa isso? Significa, na realidade, colocar todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. E é interessante nisso, né? Porque aqui entra também a nossa participação. Porque para o Senhor ser cabeça sobre todas as coisas, o que aconteceu, diz a palavra, lá em Efésios mesmo. Alguém se lembra? Me ajuda aí. Que Deus deu Cristo à igreja. Né? E deu a igreja a Cristo. Olha só o que diz aqui. Vamos abrir lá em Efésios para a gente ler e talvez memorizar essa passagem. Capítulo 1, né? Versículo 15 diz assim, ó, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele,
iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a surpresa grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita dos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, Deus tem um propósito eterno, que é trazer todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Colocar todas as coisas sob os pés do Senhor. E para que o Senhor Jesus fosse o cabeça sobre todas as coisas, a palavra está dizendo que deu ele à igreja. Ou seja, irmãos, o que eu estou querendo enfatizar aqui? É que o que Deus tem no coração e todas as coisas que Deus tem feito, o objetivo final, o objetivo eterno, o propósito eterno, o propósito maior é o seu Filho. E isso é importante na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, com as pessoas, de sabermos que o propósito eterno de Deus é Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Porque senão nós vamos achar que somos nós, que o homem é que está no centro. Né? Afinal, nós somos muito importantes, claro, sim, temos importância. O Senhor pagou um preço por nós, para nos resgatar. Mas a finalidade não é simplesmente nós, a finalidade é Cristo. É que todas as coisas sejam feitas para o Senhor. Por que que Deus nos salvou? Sim, por um lado foi para nos livrar da ira vindoura. Sim, por um lado foi para nos resgatar e nos tirar das trevas e nos levar para o reino do Filho e do amor dele, mas tudo foi para que Cristo tivesse a primazia. Por que que o Senhor está chamando as pessoas desse mundo, salvando e incluindo ali no corpo de Cristo? Para que a igreja seja formada, para que Cristo também tenha uma companheira idônea, né? Vamos chamar assim na linguagem que Paulo fala em Efésios. Para que Cristo tenha a sua igreja. Quando, por exemplo, a gente olha lá no Antigo Testamento, em Gênesis, tem ali aquele primeiro casamento terreno, que é uma figura de um casamento celestial que a gente vê lá no final da Bíblia, em Apocalipse. Na realidade, Deus está formando uma companheira que seja idônea para o seu Filho. E a igreja, junto com Cristo, né, por toda a eternidade, vai estar administrando todas as coisas de Deus, de todo o universo. Então Deus tem nos chamado para participarmos deste eterno propósito dele, desse objetivo, vamos chamar assim, maior de Deus, que é colocar todas as coisas em Cristo. E nós vamos participar disto. E na realidade, se nós temos essa visão, e ainda que seja muito curta, como talvez seja a nossa visão sobre isso, que é um fato tão tremendo, tão eterno, mas Deus nos chama para também sermos cooperadores de Deus nesse eterno propósito. Nesse presente momento em que Jesus está ausente
em que ele foi elevado e está sentado no trono, em que ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando, formando a igreja, formando a noiva de Cristo, trabalhando, né, dando maturidade para que esta igreja, a noiva de Cristo, seja pronta, preparada para o seu noivo celestial. E temos uma participação nisso. Então, na realidade, tem esse propósito eterno de Deus, Deus tem nos chamado, e vamos cooperar, somos cooperadores, como Paulo fala, de Deus somos cooperadores, temos que cooperar com esse propósito de Deus. E qual é a forma que nós vamos ser cooperadores de Deus? Como que nós vamos cooperar com o Espírito de Deus nessa tarefa de formar a sua igreja? Na realidade, na linguagem de Paulo, nós podemos usar a palavra também edificar a sua igreja. É um edifício, a igreja também é comparada a um edifício. Está sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então nós, cada um de nós que creu em Jesus Cristo, nós participamos e somos membros do corpo de Cristo, somos membros da igreja e somos chamados a participar desta obra da edificação, para que o propósito maior de Deus se cumpra. E trazendo então para um nível da nossa compreensão mais simples, né? Mais baixo ainda, essa edificação ela se dá com o nosso serviço ao Senhor. Então Deus nos chama a servirmos a Ele. E esse nosso serviço, ele edifica a igreja. E a igreja sendo edificada, esta obra de Deus vai sendo levada a efeito. E o propósito de Deus vai se aproximando do seu cumprimento pleno. Então, quando você converteu-se a Deus, né, você tem uma tarefa, eu tenho uma responsabilidade agora de cooperar com Deus na edificação da igreja. Porque o Senhor Jesus, Ele é o cabeça da igreja, mas também é o cabeça de todo o universo. Mas Deus, né, para tornar, como diz a palavra, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Já agora, né, o Senhor se manifesta o seu senhorio, ou como algumas pessoas gostam de usar a expressão, encabeçamento, né, do Senhor, começa sobre a igreja. Ele é o cabeça da igreja. A autoridade do Senhor sobre a igreja. Mas agora que somos chamados e participamos da igreja como membro do corpo de Cristo, ou noutra figura como pedras vivas, né, do templo de Deus, nós somos chamados a cooperar na obra de edificação. O que o Espírito Santo está fazendo hoje, né? Ele está edificando a igreja. Mas nós também somos chamados a edificar a igreja, a fazermos a obra de Deus, a servirmos ao Senhor. Então Deus tem nos chamado para um serviço. E de uma maneira muito simples, né? O que esse serviço vai significar? O que é, vamos fazer uma pergunta aqui mais simples ainda, né? O que é servir a Deus, né? Quando é que eu estou servindo a Deus? Talvez essa seja a pergunta. E você tem que responder para você mesmo. Deus te chamou, né, para participar desse propósito eterno. Mas enquanto você estiver aqui, você está sendo edificado junto com todos os outros irmãos e irmãs. E você também é chamado para fazer a obra de Deus.
Claro que tudo no poder do Espírito Santo. Então, de uma maneira muito simples, né, eu estou dando essa volta toda, né, só para mostrar que quando nós estamos servindo ao Senhor, não é algo para nós mesmos isoladamente, mas é para cumprir aquele eterno propósito de Deus. O Senhor está edificando a sua igreja. E isso faz parte, né, da vontade maior de Deus, que é colocar todas as coisas em Cristo, convergir nele, colocar debaixo da autoridade de Cristo todas as coisas. Então, quando a gente está servindo ao Senhor, seja em que nível for e como for, isso está cooperando nesse trabalho do Espírito Santo de edificar a igreja do Senhor, de preparar a igreja do Senhor para Cristo mesmo. Paulo usa algumas expressões para isso, né? Por exemplo, Paulo diz que foi dado à igreja, né, foi dado aos homens, na realidade. Alguns para apóstolos, outros para profetas, mestres, pastores, evangelistas, né, para aperfeiçoamento dos santos. E esses, né, dons que foi dado aos homens, diz que eles foram dados e eles vão acontecer até que todos nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Quem é esse varão? É Cristo, até que estejamos edificados, até que haja maturidade, né? Até que a igreja vai estar pronta para Cristo. Então todos nós somos chamados a servir ao Senhor. Então, essa é uma visão, assim, vamos chamar assim, a gente estivesse vendo as coisas do ponto de vista celestial. Se a gente estivesse olhando, né, com os olhos celestiais. Então, há um propósito maior, é trazer todas as coisas à autoridade de Cristo, submeter todas as coisas à autoridade de Cristo. Cristo foi dado à igreja, porque Ele é o cabeça, a igreja está ligada ao Senhor, e a igreja deve ser edificada para o Senhor. Agora, olhando aqui da visão, vamos dizer aqui, nossa, da terra, né? O que nós precisamos fazer? Tem agora uma obra para nós fazermos. Tem um serviço. Nós precisamos servir ao Senhor. Ainda que a gente não conheça essas questões maiores e celestiais, embora seja muito importante que saibamos, mas de maneira muito simples é o que? Nós nos convertemos ao Senhor. Nos convertemos de toda, talvez, idolatria, de todas as questões do mundo, nos convertemos das trevas para o Senhor, para servir ao Senhor. Olha o que Paulo diz, por exemplo, aos Tessalonicenses. Paulo usa uma expressão muito interessante. Ele diz aqui em 1 Tessalonicenses assim, versículo 9, pois eles mesmos, está falando aqui, né, que a palavra do Senhor chegou na Macedônia, Caia, né, e esses irmãos desses lugares dizem assim, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Olha só que interessante agora. E como, deixando os ídolos, está falando dos irmãos em Tessalônica, eles deixaram os ídolos, vos convertestes a Deus. E tem um objetivo aqui, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então nós aqui, né, na nossa visão aqui, no nosso caminhar, nós nos convertemos a Deus para servi-lo. Só que quando nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos, na realidade, edificando a igreja, edificando o corpo de Cristo, participando dessa obra de Deus, para que um propósito eterno venha a se cumprir. Então, de uma maneira muito simples, né? Cada um de nós aqui, que creu em Jesus Cristo, que nasceu de novo, né, se tornou um servo de Deus. Todos, sem exceção.
né? A palavra do Senhor nos afirma isso, né? Se alguém tem dúvidas, deixa eu dar uma evidência aqui das Escrituras. Alguns ficam às vezes com uma baixíssima estima, né? Não, ainda não sou servo de Deus, né? Mas um dia eu quero ser um servo de Deus. Não, se você creu em Jesus Cristo, você já é um servo de Deus. Também você não precisa e não deve ficar com aquilo que a gente poderia chamar de uma autoestima muito elevada, né? Ah, eu sou um servo de Deus e sou o melhor dos servos, né? Esquece isso, isso é muito carnal, né? Não, nem para baixo nem para cima, é a normalidade que você creu, se converteu ao Senhor e agora você é um servo. E aqui é uma evidência que eu quero dar para que, se alguém ainda tem dúvida, no versículo 22 do capítulo 6 de Romanos, olha o que diz a palavra. Diz aqui: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Transformados em servos de Deus. Ou seja, cada um de nós aqui, né, que creu em Jesus Cristo, nos tornamos servos de Deus. Então, a primeira pergunta para cada um de nós aqui agora, né, nós estamos aqui nessa terra, estamos aqui, né, no nosso caminhar, convertemos ao Senhor. Agora, há uma consciência para cada um aqui de nós, que nós somos servos de Deus, que devemos servir ao Senhor? Isso é importante. Nós somos servos de Deus, né? Agora, o que é, como é que cada um vai servir ao Senhor? É a outra pergunta que a gente precisa responder, né? Vocês me desculpem, mas eu estou sendo bastante simples aqui, né? Totalmente o mais simples que eu puder, eu quero ser. Porque isso é algo assim que precisa estar muito claro, né? Para o mais novo na fé, até aquele que já tem muitos anos de caminhada com Deus, né? De maneira muito simples, né? Somos servos de Deus. Precisamos participar da obra da edificação da casa de Deus. E agora então, como é que nós podemos servir a Deus? Como é que você pode servir ao Senhor? O que é que você pode fazer nessa obra da edificação? Então cada um precisa responder isso para si mesmo, né? Ainda que alguém não saiba o que fazer, e esse às vezes é um problema, né? Que as pessoas não saibam, mas você pode começar perguntando ao Senhor: Senhor, ou fazer como Samuel fez, né? Samuel, ele ouviu a voz de Deus, né? Chamando ele, né? Samuel, Samuel, e ele não estava nem sabendo direito se era Deus ou não, mas aí ele, uma pessoa mais velha que foi ali, o sacerdote ali, falou: não, olha, quando te chamar de novo, você diz: eis-me aqui, Senhor. Fala, porque teu servo ouve. Então, nós também podemos falar: Senhor, somos teus servos. Fala como é que a gente deve te servir. O que eu devo fazer? Porque também, né, não é irmos fazendo qualquer coisa. Não podemos edificar de qualquer jeito. E Paulo, naqueles versos que nós já vimos nas reuniões anteriores, né, em 1 Coríntios 3, ele diz que cada um de nós deve cuidar da forma que nós estamos servindo, da forma que nós estamos edificando. Se a nossa edificação é como que se nós estivéssemos usando, né, um material que é ouro, prata e pedras preciosas, isso vai permanecer eternamente, vai suportar a prova de Deus, o fogo de Deus. Agora, se aquilo que nós estamos edificando é alguma coisa como que comparada a madeira, feno e palha, isso vai queimar, não vai permanecer. Então a forma que a gente vai servir, ela é importante. A motivação, ela é importante. Então o que nós vamos fazer? Deus
pelo seu Espírito Santo, né, Ele nos deu dons. Ou naquela passagem de Mateus 25, né, que Jesus conta aquelas parábolas, uma delas é dos talentos. E o Senhor, assim como o Senhor daquela parábola, Ele deu talentos para os seus servos. E cada um dos seus servos, né, precisa saber agora o que vai fazer. Naquela parábola, 2 servos, o que ganhou 5 talentos e o que ganhou 2 talentos, eles foram e trabalharam e multiplicaram seus talentos. Teve um lá que ganhou 1 talento, ele foi e enterrou o talento dele. E quando o Senhor veio acertar contas com eles, né, os que multiplicaram seus talentos receberam um elogio do Senhor. Mas aquele que tinha enterrado o seu talento, ele recebeu a reprimenda do Senhor. Então, assim, a nossa atitude nós devemos servir ao Senhor com aquilo que nós recebemos, com os talentos que nós recebemos. Qual é o talento que cada um de nós recebeu? Às vezes a gente não sabe. Qual é o nosso dom? O talento fala dos dons, daquilo que Deus nos deu para o serviço. Às vezes nós não sabemos, mas nós podemos perguntar ao Senhor. Paulo dá alguns exemplos. Ele fala em Romanos, por exemplo, Romanos 12, ele fala de alguns dons. Romanos 12, vamos ler. Olha o que diz aqui. Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então Paulo está dizendo, olha, cada um tem um dom. Cada um de nós, segundo a graça que nos foi dada, tem alguns dons. E ele cita alguns dons aqui, mas essa lista de Paulo, ela não é conclusiva, não é totalmente abrangente, tem muito mais dons do que esses. Ele está dando como exemplos. E alguns exemplos que ele dá aqui, ele diz, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, ou, em outra palavra, serviço, dediquemo-nos ao serviço, ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, o que administra, com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Ele está dando alguns exemplos. Então, cada um de nós recebeu algum dom. Não existe nenhum cristão, em primeiro lugar, como a gente leu aqui, que não seja servo de Deus. A questão é que a gente pode ser servo fiel ou infiel. E não existe nenhum cristão, alguém que creu em Jesus, que não tenha recebido de Deus, pelo seu Espírito Santo, algum dom. Olha o que Pedro diz. Vou ler um verso aqui também de 1 Pedro. Primeira Pedro 4, versículo 10, ele diz assim, olha, servi uns aos outros. E servir a Deus é servir uns aos outros, né? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Cada um conforme o dom que recebeu. Cada um de nós recebeu um dom de Deus para servir uns aos outros. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós somos despenseiros, nós somos os mordomos. Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons para servirmos, para cuidarmos das coisas do Senhor, até que Ele volte. Então, cada um de nós tem essa responsabilidade
de servir a Deus, de colocar em funcionamento aqueles dons, aqueles talentos que Deus nos deu. Você pode dizer, poxa, mas eu não sei o que eu sei, o que eu tenho, que talento eu recebi. Comece a perguntar ao Senhor. Mas não só perguntar e ficar de braços cruzados, né? Uma das boas formas que eu tenho percebido é que cada um precisa estar disponível ao Senhor e com esse desejo de servir. E aquilo que vier às suas mãos para fazer, faça de todo o seu coração e faça em amor ao Senhor. E muito rapidamente você vai descobrir aquilo que você vai estar fazendo que te dá alegria e que você tem graça para fazer. Você tem a unção para fazer. Normalmente isso é aquilo que Deus tem te dado como um dom. Algumas pessoas, né? Por exemplo, quando vão visitar os outros, gostam de visitar, de trazer uma palavra, né, de exortação. A palavra de exortação é aquela palavra que não só adverte, mas é aquela palavra também que encoraja. As duas coisas. Deus dá isso para algumas pessoas. Elas têm o prazer de Deus e a graça de Deus para poder aconselhar. Outras pessoas vão descobrir que o serviço dela é estar com os enfermos. Outras pessoas vão descobrir que o serviço dela é ajudar mesmo. É o ministério que Paulo citou naquele exemplo, né? Ele chama de ministério, né? Aí a gente fica com aquela áurea mundana, não, meu ministério, né? Eu tenho um ministério. Irmãos, isso é tudo coisa de homens. Vaidade, isso mesmo. Na realidade, ali é o serviço. Tem pessoas que têm a graça de Deus, eles gostam de servir uns aos outros nas coisas práticas. De uma maneira muito simples aqui, né? Tem uma irmã aqui que está com um bebezinho ali no colo, não vou falar o nome dela aqui para não ficar sem jeito, né? Brincadeira, né? A Flávia está com o Pietro aí. Ganhou neném, mas tem outras irmãs que o serviço delas, elas sentem graça em ir lá e poder, não sei nem se aconteceu isso, talvez tenha acontecido, né? De estar lá com a mamãe que precisa de ajuda, que está precisando de alguém lá para ajudar nas tarefas, em cuidar do bebê, porque é pesada a tarefa, às vezes o pai não está podendo ajudar, mas a irmã vai lá e aparece lá e sente a graça de Deus estar ali, tendo comunhão, ajudando, edificando. Sentir graça, esse é o serviço. Então, há muitas oportunidades de servirmos ao Senhor. E servirmos ao Senhor, na realidade, é servir uns aos outros. Olha como é o ministério, né, o serviço a Jesus. É muito simples. Por exemplo, vamos ler aqui Mateus. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Ele vai reunir as nações, ele vai falar uma coisa muito interessante para aquelas pessoas, né? Ele vai dizer assim, olha, versículo 34, capítulo 25, ele diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, tudo aquilo que nós fazemos ao próximo, como ao Senhor, é um serviço ao Senhor. Nós temos a mentalidade muito, como eu diria,
institucionalizada, né? Que é o seguinte: nós importamos isso desde lá da época de Constantino na história, no terceiro século. Constantino se declarou cristão, declarou o Império Romano cristão, e agora a igreja se juntou com o Estado. Mas como é que nós vamos fazer, né? Puxa, agora tem esse monte de gente aí, vamos falar, né? São pagãos, né? Não conhecem a Deus, tá... Como é que vai fazer esse negócio? Bom, então vamos ter aqui uma classe, nós vamos chamar os clérigos, e tem os leigos. O clero é aquele que faz para os outros, serve no lugar dos outros. E o leigo é aquele que assiste, né? Desde lá até hoje, né? No meio da irmandade, no meio dos cristãos, impera esse andamento das coisas. Essas duas classes, né, do clero e leigos. Então tem os oficiais, os que fazem e os outros não fazem. Os que só vão às reuniões, se assentam e vão embora e está tudo bem, porque alguém está fazendo, alguém está sendo pago para fazer. Então, visitar os enfermos é tarefa somente daqueles que são os líderes, chamados líderes, né, nas denominações ou nas igrejas, sei lá. Quem vai cuidar dos necessitados são mesmo os diáconos. Eles são os oficiais que vão, né? Irmãos, isso é totalmente fora do padrão que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu que todos nós somos servos, que todos nós somos sacerdotes, servimos a Deus. Todos nós somos chamados para servir. Então veja aqui esse exemplo aqui de Jesus, quando ele vai reunir essas nações e vai falar isso, ele está dizendo, olha, quando você matou a minha fome, matou a fome do pequenino, você estava me dando de comer. Cada vez que nós vemos, né, a oportunidade de servir alguém como ao Senhor, é um serviço ao Senhor. Nós temos aquela mentalidade, né, e ficamos achando que nós vamos funcionar como sacerdotes, né, como servos de Deus nas reuniões que nos reunimos. Aqui, nas reuniões, não é muito mínimo do mínimo. Viemos aqui para adorar, para ouvir a palavra. Alguns, claro, vão nas reuniões, podem manifestar os seus dons, alguns dons vão manifestar nas reuniões, mas é muito pouco. O nosso serviço é todo fora, né, das reuniões. É 24 horas por dia que nós somos sacerdotes para servir ao Senhor. E aí então, né, cada um de nós, a palavra diz, somos servos, cada um de nós recebeu um dom e nós precisamos colocar, né, esses dons a serviço do Senhor. A motivação do nosso coração deve ser ao Senhor. Como o Senhor já falou lá no Sermão do Monte, nós já lembramos aqui aquelas passagens. Né, alguns estão fazendo uma coisa que é correta, mas da maneira errada. Isso não tem valor diante de Deus. Né? Aqueles que querem dar uma esmola, querem dar uma oferta para alguém, mas ele toca uma trombeta para dizer que ele está dando. Esse vai receber a recompensa dos homens. Mas o Senhor diz, olha, você faça em secreto, o que a mão direita faz, que a esquerda não veja. Mas o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Se você ore, então ore em secreto, e teu Pai que vem em secreto também te recompensará. Então, assim, há uma necessidade hoje, não só hoje, foi sempre, mas parece que quanto mais o tempo passa e mais próximo à volta do Senhor, né? Há uma grande necessidade que nós, cristãos, acordemos para esse fato de que somos servos de Deus, que precisamos funcionar. Ou, numa outra linguagem de Paulo também, somos membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo nós precisamos funcionar.
um membro que não funciona no meu corpo, né? Minha mão, se parar de funcionar, ela vai trazer um problema sério, né? Para o meu próprio corpo como um todo. Todo o corpo vai sofrer. Então todos precisam funcionar. E é interessante, na minha caminhada, né, com o Senhor, entre os irmãos, de modo geral, todo lugar que eu conheci, há um fato assim triste, que é uma minoria que funciona, é a minoria que serve, é uma minoria que realmente coloca os seus talentos para servir ao Senhor. A maioria fica paralisada. Que bom que fosse que todos nós, cristãos, funcionássemos. Por exemplo, né, na vida, a vida de corpo, né, a vida de igreja que nós temos. Às vezes há tantas tarefas que surgem, tantos serviços, e são poucos, às vezes, os que vão e colocam o ombro ali e levam as cargas. E o que acontece? Muitas vezes acontece um erro dobrado aí, porque alguns não assumem as suas tarefas, os outros, que já fazem muito, vão e começam a assumir a tarefa que era do outro. E ele começa a fazer uma coisa que não é o dom dele, não é a capacidade dele. Ele fica sobrecarregado, né? Começa a ter um fardo, e daqui a pouco, né, está fazendo aquilo sem a graça, está fazendo um esforço natural, né, na carne, na força natural, porque tem que ser feito, mas já não faz com graça, com leveza. E o outro que está parado, né, está lá sem colocar os talentos dele em função, né, do serviço ao Senhor, está paralisado, está com a sua vida espiritual sendo atrofiada, e mais, né, quando o Senhor voltar, a recompensa que ele poderia ter recebido do Senhor não receberá. E a igreja está, né, sofrendo porque ele não está servindo. Então todos nós temos uma função no corpo de Cristo, temos um serviço a ser feito. A questão é, em primeiro lugar, tomarmos consciência, depois tomamos consciência, queremos servir ao Senhor. Então, Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, coloca nas minhas mãos o que eu devo fazer. Eu tenho absoluta certeza, se formos sinceros, o Senhor vai colocar aquelas coisas certas. Há dois extremos, às vezes, nessa questão que nós podemos estar erradamente. Alguns entram num ativismo muito grande. Então eles ficam só fazendo as coisas, fazendo. Porque não, eu tenho que servir, mas aí começam a fazer. E está fazendo aquilo que não era para ser feito. Ou está fazendo aquilo de uma maneira errada. Entram no ativismo. Fazem as coisas sem graça, sem, né, a alegria do Senhor. E outros, não, eu não quero entrar no ativismo, eu vou ficar na minha. Aí ficam totalmente paralisados, não fazem nada. Então, irmãos, né, existe um ponto aí que é de equilíbrio, que é a graça de Deus sobre nós. A unção de Deus sobre as nossas vidas. E comece naquilo que for pequeno mesmo. Um pequeno começo, como diz a palavra de Deus. Não desprezei os pequenos começos. Na parábola dos talentos, o que é dito lá é: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você começa a servir o Senhor, ainda que seja nas pequenas coisas, e você é fiel naquelas pequenas coisas, o Senhor vai te colocar sobre outras. Mas mais do que isso, né? Lá, naquele dia da volta do Senhor, Ele te colocará sobre coisas muito maiores, porque, de fato, né? Como eu estava estudando na segunda-feira com alguns irmãos, né? A gente estava comentando isso.
Na realidade, o nosso serviço aqui agora é como que um treinamento para um serviço maior que a gente vai ter na volta do Senhor. É como na parábola dos talentos: fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então hoje, né, o que você pode fazer? Qual é o dom que Deus te deu? Se você já sabe, seja fiel. Há um risco, né, de a gente ter um dom, a gente sabe que a gente tem aquela capacidade dada por Deus e não usarmos. Fazemos como aquele homem que enterrou o talento dele. Paulo, na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, ele diz assim: olha, não negligencies o dom que há em ti. Não sejas negligente com o dom que você recebeu. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele faz uma outra exortação. Ele diz assim para Timóteo: reavives o dom de Deus que há em ti. Né? Acenda de novo esse dom de Deus que há em ti. O que me parece é que acabou que Timóteo parece que negligenciou e aquele dom ficou apagado. E Paulo vai adverti-lo agora, exortá-lo, encorajá-lo para que acenda de novo aquele dom que ele recebeu de Deus. Talvez alguns de nós aqui, ou quem vai estar nos ouvindo, tenha servido a Deus por tanto tempo, mas que por sérios motivos, seja de frieza espiritual, seja porque se decepcionou com os homens, olhou para os homens e não para Deus, teve frustrações e parou na caminhada, parou no serviço ao Senhor. Aquilo que vinha desempenhando, parou. Então a palavra é essa que Paulo deu para Timóteo, é para nós, e para esses casos, né, de alguns de nós que podem estar nessa situação. Reavives o dom de Deus que há em ti. Você parou em algum ponto do seu serviço? Continue agora. Reavive, peça ao Senhor para reavivar. O dom que Deus te deu, essa capacidade, Deus não vai te tomar. A palavra diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus te deu. É seu para você servir. Se tem estado paralisado, né? Retome. O que nós podemos fazer então, irmãos? Qualquer coisa que vier ao seu coração para fazer, que venha, né, que você sente que venha de Deus, faça. Qualquer coisa. E olha, pense muito, sim, muito mais para fora das reuniões. As reuniões também nós temos responsabilidade, né? A palavra de Deus diz, por exemplo, quando estamos reunidos, aquela reunião para o exercício de alguns dons, né? Que diz que quando vos reunis, um tem salmo, um tem doutrina, um tem língua, outro tem interpretação, e etc., e que seja tudo feito para edificação. Isso vai manifestar, temos essa responsabilidade de trazer algo quando nos reunirmos. Mas o serviço, ele ocorre a maioria das vezes, né, em grande parte fora. O que Deus, né, coloca no seu coração? Comece com as coisas simples. Por exemplo, quando Deus coloca no seu coração, vem um desejo seu de orar por alguém, você obedece a essa inclinação no coração e ora. Coisa muito simples. Se você faz isso, é fiel nisso, Deus vai te dando encargo, vai te dando alegria em fazer isso, você sente graça de Deus. Ou às vezes vem ao seu coração que você precisa visitar alguém, e aí você obedece a essa inclinação no seu coração, e você vai lá, e você vai ver que vai ser bênção. Talvez aquela pessoa esteja precisando da sua palavra de ânimo, precisa da comunhão, precisa de alguma ajuda. Ou seja, várias coisas. Ou talvez seja como essas pessoas, obrigado. Talvez seja como essas pessoas aqui, né, que estavam dando de comer o faminto, né, estava tampando a nudez de quem precisava de roupa, estava visitando quem estava encarcerado. Mas é isso.
Olha como o Senhor aqui, de maneira muito simples, estabeleceu aqui, falou que essas pessoas agora iam entrar no reino preparado, né? Desde a fundação do mundo, né? Elas iam entrar ali e iam reinar com Jesus, porque serviram dessa forma. Tudo que fizermos, e fizermos por amor ao Senhor, tem um fruto maravilhoso. Tudo. Tudo que fizermos, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, vai edificar a igreja. Ah, mas eu ajudei, foi uma pessoa que... Eu ajudei, foi uma pessoa que não era cristã, eu ajudei aquele homem necessitado, né? Ele não era nem cristão, então como eu edifiquei a igreja desse jeito? Você edificou sim, porque você é membro do corpo de Cristo. E quando você fez isso, a palavra de Deus diz que a noiva a si mesma se ataviou. E foi dada à noiva vestir-se de quê? De linho finíssimo. E o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Tudo que você fizer que for por amor ao Senhor e ao seu próximo, vai ser a edificação do corpo de Cristo. É obra de Deus. Então, olha a sua volta, em casa. Que a gente acha que servir a Deus, servir aos irmãos, né? É o que importa, né? Mas dentro da própria nossa casa a gente não serve os familiares, né? O marido não serve a esposa não serve o esposo, os filhos não servem os pais não servem os filhos. Né? Eu exercito a minha paciência só com os de fora, não com os de casa. Quando a gente sai de casa, então nós somos servos, então tomamos aquela atitude, né, franciscana, tudo bonzinho com os outros, né? Isso é muita casca, né? Isso é para os homens verem, não tem nenhum valor. Mas se somos autênticos, na graça de Deus, estamos fazendo não para nós mesmos, mas para a glória de Deus, isso de fato é algo que permanece. O que você faz? O que você pode fazer? É ilimitado. É ilimitado. Qual o dom que você tem? Talvez você nem mesmo saiba, mas comece, seja disponível diante de Deus e você vai descobrir. Talvez você não vá receber aqueles dons que aparecem. Algumas pessoas foram agraciadas por Deus, né, com dons, por exemplo, de operar maravilhas. Deus deu, Deus sabe quem é que... o Espírito Santo é soberano nisso. A cada um distribui como lhe apraz, como é do agrado dele, do Espírito Santo. Né? E você? O que você recebeu? Né? O que cada um de nós, né, recebeu de Deus? Talvez não vai ser esse dom assim que, né, que os homens gostam de ver. E às vezes nós queremos, né, esses dons, né? Nossa, eu vou orar por esse dom, mas o nosso interesse é a nossa glória, não a glória de Deus. Então isso é uma motivação errada. Vamos pedir, talvez, por alguns dons que ninguém pede, né? Paulo deu um exemplo aqui, né, quem contribui, né? Pensa, quero o dom de contribuir. Já brinquei aqui, né? Ninguém costuma pedir esse dom, né? Mas há muitas coisas para a gente fazer. Só estar envolvido. Olha, onde você está, na sua própria casa, a partir da sua casa, você pode estar edificando a igreja de Deus. A partir da sua casa, a partir dos seus vizinhos, a partir lá do seu trabalho e na comunhão entre os irmãos. Você pode estar sendo o sacerdote efetivo
na comunhão com os irmãos, em relação aos irmãos, a começar por orar por eles. Diz aquele irmão chamado Epáfras que ele se esforçava sobremaneira nas orações em favor dos irmãos. Esse é um grande serviço, né, de intercessão. Quanta coisa é resolvida na oração. Quantas batalhas são vencidas na oração. Este é um serviço extremamente importante na igreja. Comece a orar. E Deus vai te dando o encargo, né? E quanto mais você é fiel naquele pouco, você vai recebendo mais de Deus, maior graça. Então não importa bem qual o dom que você tem, se você tem, ele é útil, e muito útil. E você vai estar servindo, não é para os homens verem, mas é para o Senhor e para a glória de Deus. E ao fazer isso, você vai ser recompensado, a obra de Deus vai em frente. Vamos começar, né? Tem um propósito assim, né? Toma consciência disso, se você não tomou ainda, e daqui para frente, a partir de hoje, já comece a servir ao Senhor. O que vier às suas mãos, faça com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Salmo 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria. Né? Então vamos pedir a graça de Deus para termos alegria. Né? Não com murmuração. E nós não precisamos querer fazer aquilo que Deus deu para o outro fazer. O problema é que às vezes a gente fica querendo pedir os dons de Deus, mas os dons porque o outro tem, né? Eu quero também ter. Não, irmãos. Não vá fazer aquilo que é para o outro fazer. Faça aquilo que Deus colocou para você fazer. E aquilo que traz glória para Deus. A nossa tendência é querer servir à vista dos homens. Esse é o maior cuidado que cada um precisa ter. É até um bom teste para nós. O que nós estamos fazendo, aquele serviço que nós estamos prestando, qual é a motivação? A glória dos homens, a nossa glória ou a glória de Deus? Por que você está vindo aqui nessa reunião hoje, né? Gastou as 3 horas, pegou o ônibus ou veio de carro, veio, arrumou aqui o som, tal. É para a glória sua ou para a glória de Deus? Né? Se for para a glória de Deus, tem a recompensa e tem o valor eterno. Se for para a glória sua, talvez você vai receber o reconhecimento dos outros. E vai terminar por aí. Agora, esse é o serviço que cada um de nós, né, tem um serviço que cada um de nós foi chamado a fazer. Muitos dos serviços que fazemos de uma maneira às vezes isolada. Vamos fazendo, né? Deus nos chamou, nos deu o dom, as capacitações e vamos fazendo. Mas há muitos outros serviços que também nós precisamos fazer, mas precisamos fazer junto com os outros, né? De maneira coordenada. Principalmente o serviço, né? Na casa de Deus, né? Na igreja, no viver da igreja. É importante, né? Por exemplo, estamos juntos, alguns vão ter o ministério da palavra. Esses irmãos têm que servir na palavra. Né? Outros vão ter outras tarefas de administrar as coisas práticas, né? Daquele viver ali de comunhão dos irmãos. Por exemplo, nós estamos aqui, né? Estamos na terra, né? Estamos limitados ao tempo, estamos limitados ao local. Por exemplo, nós temos esse local aqui, alguém tem que administrar isso, né? Alguém tem que vir, alugar esse local, alguém tem que fazer os contatos, tem que gastar um tempo e vir aí, se comprometer, vai ter que pagar, alguns vão ter que contribuir, tem um monte de... Então tem um serviço coordenado.
Né? Alguém está vindo aqui trazer a câmera, tem, né, a pessoa gravando, né, tem a pessoa que depois coloca lá no site, está passando ao vivo, sei lá, tem muitos serviços, né, mas é um serviço que precisa ser coordenado. E cada um tem que olhar assim, o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer para edificar, para coordenar? Não para trazer glória para mim. E é interessante, né? Vejam que Paulo, ele até usou a expressão dizendo que o evangelho, às vezes, né, estava sendo pregado até mesmo por inveja. Olha só. Algo maravilhoso. Pregar o evangelho para pessoas que, mas alguns faziam isso por causa da inveja. Estava sendo pregado, mas a motivação não era correta. Então, todas as coisas, né, que nós fizermos, a motivação é a glória de Deus. E olha, gente, temos que ser muito simples nessas questões. Não vamos complicar nada. Não complique. Vá servindo. Vá tendo comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. E nós vamos estar descobrindo, né, aquilo que Deus tem nos chamado, o dom que Ele tem nos dado, a capacitação que Ele tem nos dado. As pessoas que estão ao seu redor, que você convive, vão também dar testemunho de que, de fato, né, você tem graça no fazer aquilo. Não adianta eu querer fazer uma coisa que eu não tenho a capacitação de Deus, não fui chamado, e eu vou lá fazer, vai ser um desastre, né, para mim mesmo e para os outros também. Né? Então a gente tem que estar assim, né, na dependência, né, do Senhor para fazer as coisas, para servir o Senhor. Mas com toda a simplicidade, sem complicar nada. Vamos ficar por aqui hoje, né? A gente está bem cansado, que hoje foi um dia muito atípico, né? Demoramos para chegar aqui, mas, se o Senhor permitir, na próxima reunião, eu gostaria que a gente desse um passo a mais nessa questão de uma maneira mais objetiva, a gente tratasse desses assuntos, né? Alguns de nós têm dúvidas, né? Como que nós podemos servir, o que nós podemos fazer. Então, eu gostaria de estender um pouquinho, né? Tentando exemplificar isso. Mas a gente deixa isso para a próxima reunião. Hoje, resumindo, né, eu queria mostrar o seguinte, né, numa visão celestial, tem um eterno propósito de Deus, que é trazer tudo para debaixo da autoridade de Cristo. Mas para trazer tudo para debaixo da autoridade de Cristo, Deus o deu à igreja, para que Cristo fosse o cabeça. E nós participamos, então, desse propósito eterno. E olhando aqui do nosso lado, né, estamos aqui na terra agora, né? A nossa tarefa é edificar, é participar da edificação de Deus, edificar a sua igreja. E cada um de nós foi chamado para sermos servos. Nós fomos, na realidade, feitos servos de Deus. E a cada um de nós foi dado uma capacitação, foi dado um talento, foi dado um dom. E com esse dom, com essa capacitação, é que nós vamos servir. E se formos fiéis, né, naquele pouco, Deus pode nos colocar muito. Se formos fiéis em exercitar aquele dom, aquele talento que nós temos dado, podemos multiplicar os talentos. Deus pode acrescentar outros dons para a glória dele, para o serviço dele. Então, um resumo é isso, né, que possamos ter consciência, né, de que somos servos, e servir o Senhor e participar da edificação de Deus. Amém. A gente está muito em cima da hora, 10 horas, né? Mas talvez se alguém queira depois ainda fazer alguma pergunta ou alguma colocação, né? Que o Senhor nos abençoe, né? Nos retorne também para a nossa casa. Espero que não seja como na vinda, que nós demoramos 3 horas para chegar aqui, que demore menos, que o trânsito seja menos mal, né? Senhor nos abençoe.